Pronto, agora está gravando a aula. Então, na aula anterior, nós já começamos a estudar essa estrutura de dados, que é a árvore binária, tá? Em especial, essa árvore binária ela é utilizada para pesquisa. Nós vimos aí na aula anterior como é feita, né, a busca em uma lista ligada. Vimos como é feita também a busca em um arranjo, né, em um vetor, e que no caso de um vetor a gente poderia fazer uma busca usando um algoritmo de busca binária, né, sempre encontrando o elemento central e fazendo a busca, né. Já numa lista, como a lista nós não sabemos de antemão o tamanho, né, a quantidade de elementos de uma lista, então daí surgiu a necessidade então de se criar uma estrutura que permita aí dividir, vamos colocar assim, né, os elementos em dois subgrupos, tá? Então, daí surgiu a árvore binária. Então, retomando aqui, então nós temos aqui uma árvore binária em que o elemento raiz aqui é o 15. Nessa árvore eu tenho uma subárvore da esquerda e uma subárvore da direita. A subárvore da esquerda contém elementos menor do que o nó raiz, né? E a subárvore da direita possui elementos que são maiores do que o nó raiz. Tá? Isso falando aí de uma árvore com elementos com valores numéricos, né, inteiros. Tá? Nós vimos também como implementar, né, essa árvore binária, e a princípio nós não fizemos ainda nenhuma operação nessa árvore, né? Como eu falei antes, né, os nós que estão à esquerda do nó raiz, na subárvore da esquerda, são menores, né, do que o nó raiz, e à direita são nós com valores maiores aí do que o nó raiz. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade na aula anterior. Na aula anterior, nós implementamos já, né, uma árvore binária de pesquisa, fizemos a inicialização dessa árvore, mas nós não estudamos aí como fazer a inserção de elementos, né, em uma árvore binária. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver como inicializar essa árvore e como fazer a inserção de elementos. E nas próximas aulas, nós iremos ver como fazer a busca em um elemento, né, que é essa é a principal funcionalidade, né, de uma árvore binária de pesquisa, é facilitar a busca, a contagem, né, dos elementos, a leitura da árvore, né, fazer as varreduras. Existem basicamente 3 tipos de varreduras, e as remoções e a remoção dos nós, tá? A remoção de um elemento. Então, pois bem, na inserção, então, de um nó, nós temos algumas regras aí que nós temos que ficar atento. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo bem? Tudo certinho? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá, eu vou fechar aqui o Discord, que o Kleber está perguntando se irá ter aula. Já estamos tendo, né? Vou mandar para ele. Fala aqui para ele que já estamos em aula. Então, assim, algumas regras aqui na árvore binária nós devemos respeitar. Nós podemos combinar aqui também que nós não iremos permitir valores duplicados, tá, em uma árvore binária. Tá? Não faz sentido nós termos valores aí duplicados nessa árvore binária. Opa, boa noite. Opa, boa noite, Pedro. Seja bem-vindo aí à aula. Valeu, desculpa o atraso. Então, vamos lá. Pedro, as aulas elas estão sendo gravadas, tá? Então, para você se inteirar aí do material, você entra lá no Siga depois, tem tanto o PDF quanto a videoaula que foi gravada da aula anterior, tá? É importante você dar uma revisada para conseguir acompanhar aí as aulas daqui para frente, tudo bem? Tudo beleza, eu assisti a primeira aula lá, gravada. Ah, maravilha, então. Bom, então o que nós estamos falando na aula de hoje
tá? É como é feita a inserção dos elementos em uma árvore binária de pesquisa, em uma árvore binária. Tá? Então, algumas regrinhas aqui que nós temos a princípio, nós não vamos permitir valores duplicados na árvore. Vamos definir também que os valores, né, as chaves, né, de um determinado nó, elas ficam a subárvore da esquerda, né, isso se o elemento for menor do que o nó raiz, e se for maior, ela deve ficar na subárvore da direita. Tá? Então, como que nós vamos inserir então esses nós? Vamos ver aqui uma representação gráfica. Então, eu tenho aqui nessa árvore o nó raiz, que é o 15, na subárvore da esquerda o 8 e na subárvore da direita o 23 com seus filhos. Tá? Queremos inserir aqui a chave 10. Tá? Então, o primeiro teste que eu faço é verificar 10 é menor do que 15, né? 10 é menor do que o nó raiz? Sim, ele é menor. Então, já vou para a subárvore da esquerda. 10 é menor do que 8? Não. Então, vou para a subárvore da direita. Testo, então, o valor aí do nó à direita, né, da subárvore da direita. 10 é menor do que 12? Sim. O que eu faço? Adiciono ele como filho de 12, mas na subárvore da esquerda de 12. Perfeito? Entenderam isso? Sim. Acho que não tem muita dificuldade, né? É só você ir testando, tá? Elementos menores vão ficando à esquerda, maiores vão ficando à direita. Então, se o nó raiz for nulo, então nós inserimos lá. Esse é o algoritmo, tá? Se não, se a chave do elemento a ser inserido for menor do que a raiz, insere na subárvore da esquerda, se não, insere na subárvore da direita, tá? Vocês vão observar que na implementação mesmo, né, dessa estrutura de dados, é muito mais simples, tá, você fazer uma implementação recursiva. Tá? Daria para fazer, lógico, né, uma implementação por meio de um while, né, por meio de um laço, mas a implementação recursiva ela é mais simples e acaba sendo assim mais elegante, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu deixei claro aí na aula anterior, tá, que eu vou mostrar os exemplos aqui, tá, em Java, tá, ou C Sharp, né? Java e C Sharp são linguagens muito parecidas, mas a implementação que nós estamos fazendo, né, em laboratório de estrutura de dados 2 é na linguagem C. Perfeito? Tá? Então, assim, você pode também implementar na linguagem de sua preferência, tá? Eu vi, assim, que tem um colega que trabalha com Python, né? Quem trabalha com Java, quem trabalha com outra linguagem, você pode implementar aí na sua linguagem aí que você está mais acostumado. Mas na disciplina, assim, para efeito assim, de entrega, né, de exercícios, né, entrega de trabalho, eu peço que você entregue aí na linguagem C, porque aí a gente padroniza, né, senão eu vou ter o trabalho aí de corrigir esses exercícios ou trabalho em linguagem diferente, o que acaba levando mais tempo, certo? Mas é um exercício muito interessante você pode até estudar aqui a implementação em C e depois implementar na linguagem que você está acostumado, ou como nós estamos fazendo aqui, né? Você vê a implementação aqui no caso em Java e implementa em C, tá? Uma boa forma aí de aprender, tá? Então, o método inserir elemento aqui, ele recebe um inteiro, né? Um elemento, ele instancia aqui um novo nó, tá? Passa aí o elemento, né, que ele está recebendo para o atributo dado, tá, do objeto novo nó, e ele testa se a raiz, né, da árvore, se a raiz for nula. Se a raiz for nula, então o novo nó é a raiz. Tá? Então esse seria o primeiro passo aí a ser implementado, né, na inserção do nó. Aí você tem o else, né, quer dizer, se eu já tiver um nó raiz, então o que eu vou fazer? Bom, então esse valor que está sendo inserido, ele é um nó corrente, tá? E eu tenho aí uma instância também, uma referência, né, para o nó pai. Tá? Porque se eu já tenho um nó raiz, então
esse nó que está sendo inserido, ele vai ser filho, né, filho desse nó pai. E aqui, como eu falei antes, aqui eu estou mostrando uma implementação não recursiva, tá? Mas na implementação que vocês vão fazer aí na linguagem C ou na linguagem que vocês irão implementar, pode fazer das duas formas, tá? Mas é muito melhor você fazer de forma recursiva, tá? O código ele fica muito mais enxuto e com uma leitura muito melhor, tá? Então aqui, né, dentro do bloco while, eu vou testar. Se o elemento ele for menor do que o elemento corrente, né, ou seja, do nó que está sendo lido, então eu vou o quê? Fazer uma referência, tá, da subárvore da esquerda e vou verificar se eu tenho algum nó nessa subárvore da esquerda. Se eu não tenho nenhum nó, ou seja, se o nó corrente da subárvore da esquerda for nulo, então eu insiro aí esse novo nó como filho, né, um nó filho, né, na subárvore da esquerda. Tá? Essa é a ideia. Se não, faz a inserção na subárvore da direita. Aqui é um método main para a gente poder testar, né, a inserção dos elementos. Eu vou agora mostrar aqui o código em C, tá? Na linguagem C. Nós já começamos a implementar ele na aula passada, embora para a aula de hoje eu fiz aqui algumas modificações que eu acredito que didaticamente vai ser melhor, tá? Para o nosso entendimento. Então deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, Luiz Gustavo, Pedro, nós estamos utilizando aqui o Visual Studio Code. Vocês já utilizaram o Visual Studio Code? Já, eu utilizo. Já? Então tranquilo. Já também. Maravilha. Deixa eu mostrar aqui a implementação, então. Aqui, Jonathan, você vai perceber que essa implementação que eu estou mostrando hoje, ela é ligeiramente diferente da implementação que nós começamos a fazer na aula passada, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? A única coisa é que eu criei aqui uns tipos definidos aqui, né? Uns typedefs aqui para o código ficar um pouco mais modularizado, tá? Ou seja, a minha árvore, ela é uma árvore binária com valores numéricos, tá? Mas nós podemos, aí, eventualmente, mais à frente, mudar para que essa árvore também aceite valores de tipo caractere. Estão conseguindo me ouvir bem? Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Então, só para recapitular então o que nós fizemos na aula anterior, né? Nós definimos uma estrutura, tá? Nessa estrutura, nós temos que ter aí uma variável para armazenar o valor, tá? No caso, uma variável numérica, que aqui eu estou chamando ela de chave. E isso tá em qualquer implementação, tá? De qualquer linguagem, tá? Você vai ter que ter uma estrutura como essa, tá? Ou uma classe, né? Com esse formato aqui, em que você tem o valor do elemento, né? Ou a chave do elemento, e você tem aí referências ou ponteiros para subárvores da esquerda e da direita, tá? Então, isso aqui é a estrutura da árvore binária. Perfeito? Tranquilo, né? Tranquilo. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui, né? Nessa estrutura? Não, acho que tá tranquilo por enquanto. Tá tranquilo, né? Então tá. Então nós temos aqui a estrutura, tá? Eu chamei ela aqui de árvore, tá? A chave, que é um valor, que no caso é um tipo inteiro.
E aí um ponteiro, né, para uma subárvore da esquerda e da direita que é do tipo árvore, tá? Então eu tenho aqui uma estrutura também recursiva, né? Beleza. Tenho aqui uma função para inicialização dessa árvore, tá? Eu sempre começo a inicialização de uma árvore com o nó raiz como nulo, tá? Sem nenhum objeto. E aqui eu tenho uma função, né? Ou você pode aí, se você estiver programando uma linguagem orientada a objeto, aí um método, né? Que cria um novo nó, tá? Essa função, então, ela recebe um valor, né? Um elemento inteiro. Nós criamos aqui, né? Uma instância de um novo nó, que é do tipo nó, tá? Daquela estrutura que eu acabei de mostrar agora, né? Que é a árvore. E aí, crio as referências aqui como nula, tá? Tanto para a subárvore da esquerda quanto para a subárvore da direita. E armazeno o valor que está sendo recebido aqui na função criaNó no atributo chave da estrutura novo nó. E retorno esse novo nó. Perfeito? Beleza, professor. Tudo bem. Aí aqui, eu implementei aqui uma função que é o imprimir árvore, que ele recebe aqui como parâmetro a raiz dessa árvore. Tá? E ele testa, se a raiz for diferente de nula, então ele imprime aí a chave. Tá? E se né, esse nó aqui que recebeu, né, essa estrutura que foi recebida, se ela tiver referência para a subárvore da esquerda, então chamo recursivamente esse método imprime nó e repete a operação, a mesma coisa para a subárvore da direita. Tá? Então é só um método aqui para a gente imprimir, para conseguir visualizar o alinhamento, né, dos valores, né, da árvore, dos valores, né, na estrutura da árvore binária. E aqui uma função main para simplesmente para testar, né, para ver se está funcionando e para a gente fazer a impressão do nó. Então, o que eu gostaria é o seguinte, que todos aqui tivessem até esse ponto aqui da implementação, porque a partir dessa implementação aqui que nós vamos dar continuidade, tá? Para implementar aí uma função para adicionar elementos na árvore, conforme eu mostrei agora lá nos slides, né? Seguindo aquele algoritmo, tá? Para facilitar, eu vou, para ficar mais rápido aí, né? Eu vou enviar. Deixa eu ver onde que eu posso enviar esse arquivo C, lá no Discord. Acho que vou mandar lá no canal Recursos e Notas, seria melhor lá? Ou no geral, deixa eu ver. Ajuda no dever de casa, tá? Vou mandar lá o código em C. Tá, pessoal? Enviei lá no Discord, lá no canal Ajuda no Dever de Casa. Tá? Então, todos aí, nós vamos partir dessa implementação. Então, o que nós temos que fazer aqui agora é fazer a inserção desse nó. Certo? A inserção aí de um novo elemento.
Alguém tem alguma sugestão de como que nós podemos fazer isso? Como é? Eu me perdi aqui, né? Nós precisamos, lembra que eu mostrei no slide, né? Que nós precisamos agora implementar aqui na árvore binária como fazer a inserção de um elemento na árvore, baseado nesse algoritmo que eu acabei de apresentar. Então nós vamos ter que ter uma função aqui que chama adiciona. Tá? Essa função adiciona. Ela tem Ela que não, receber o nó raiz e o valor, né? Para adicionar. exatamente. Então vai receber aqui o nó raiz. Estou chamando aqui P-nó. Tipo P-nó, o raiz. E o P-nó é o nó mesmo, né? Nós teremos que retornar aqui não void, né? Então, vamos deixar assim por enquanto. E agora? A gente tem que checar para ver se o valor dele é vazio. Se for vazio, vai alocar a memória, né? E fazer o primeiro nó, que é o nó raiz. A gente tem que ver se o nó raiz está vazio ou não. Então eu testo primeiro o raiz, é isso? Sim. Testo o raiz se ele é nulo. Se ele for nulo, o que eu posso fazer aqui? Professor, não seria o valor do nó raiz ou o nó raiz? Funciona também se eu passar o nó raiz como nulo? Porque o que nós temos aqui é a referência, né? É o ponteiro. É com ele que eu estou trabalhando aqui na implementação. Eu não estou Tá, trabalhando entendi. com o valor-chave, né? Vamos relembrar, vamos rever aqui a implementação, né, para ficar mais claro. Então, nós criamos uma estrutura aqui, né, que chamamos ela de nó. E aqui eu criei um ponteiro para esse nó. Na inicialização da árvore, eu estou inicializando ela como nulo, ou seja, não tem uma raiz. Na função aqui que cria, né, um novo nó, o que acontece? Eu recebo um valor-chave, né, eu não, né, a árvore, né, recebe um valor-chave, fazemos a alocação na memória, né, e criamos aqui o novo nó. Então nós estamos criando uma instância aqui, né, de novo nó. E aí eu passo o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita, da subárvore da esquerda e da subárvore da direita, como nulos. E atribuo o valor da chave ao atributo chave da estrutura do novo nó. Quando eu vou imprimir essa árvore, o que eu estou fazendo o quê? Para mim poder imprimir, eu tenho que testar se essa árvore ela existe na memória, né? Então eu testo se existe eu começo testando pelo elemento raiz. Então eu testo se a raiz é diferente de nula. Nessa função aqui adiciona, né, de adicionar o elemento da árvore, eu faço a lógica mesma, né? Eu tenho que testar primeiro se eu tenho ela na memória, né? Se eu tenho aí a raiz na memória, perfeito? Uhum. Ficou claro, mais ou menos? Sim. Eu entendi. Aqui o senhor definiu ali direto no type-def nó ali como P-nó sendo já um ponteiro de nó, né? Um ponteiro de nó, exatamente. Sim, então tipo, não precisa colocar asterístico.
Eu fiquei confuso só com esse asterisco, mas agora entendi. Ah, tá, isso, não preciso. Não preciso porque aqui já é um ponteiro, né? Pro nó. Sim. Então aqui eu não preciso, né? Se eu não tivesse, aí sim, né? Eu teria que, aí se adiciona aqui, ele retornaria um ponteiro, né? Mas aqui eu vou retornar aqui o P nó mesmo, né? E aqui eu posso retornar o nó. Professor, não seria mais fácil ser um void e o senhor só chamar a função cria nó aí dentro? Cria novo, na verdade, né? Eu só chamaria cria novo. Aqui? Não, mas eu tenho que testar se o raiz é nulo, né? Sim. Aí, se ele for nulo, você chama a função cria novo. Que a cria novo já cria, né, essa instância. Então, a gente só vai chamar essa função aí. Só que essa função teria que ser void, né? Ela não tem que retornar dela, ela só faz. Então, não tem como você passar essa função aí para void e a função de adiciona também seria void. Ou não, não sei. Talvez possa estar falando abobrinha. Então, porque a cria novo, ela retorna um ponteiro, né, pro nó. Porque a ideia é que a gente tenha assim uma implementação recursiva aqui, né? Então, esse adiciona aqui, ele vai ser chamado de forma recursiva também, né? E o que você falou é para mim, a gente poder retornar a cria nó aqui. É isso. Sim, Essa é a ideia. sim. Mas aí a função cria nó, ela tem que receber um valor. O que vai quebrar um pouco as nossas pernas aqui, Sim, porque é o sim, seguinte, entendi. eu já estou recebendo aqui, eu estou recebendo tanto a referência, né, para o raiz e para o nó. Se o raiz for nulo, eu retorno esse nó aqui que eu estou recebendo já, e esse nó já está vindo com o valor. Né? Sim, eu entendi. Então, acredito que dessa forma aqui fique melhor. A gente retorna aqui o nó. Bom, então o raiz aqui já está resolvido. E agora? Seria um else checando se... Então aqui, né, cria nó raiz. Agora eu posso testar aqui se eu vou o valor, né, da chave, né, que está no nó, né? Então, se o quê? Se a chave, né, o valor chave desse nó, se ele for menor, aqui, quer dizer, se ele passou já desse if, então quer dizer que o raiz já tem valor, certo? Professor, Pois não. mas no caso esse retorno, quando ele entrar dentro desse se, ele já não vai encerrar essa... Aqui sim. Por exemplo, se eu não tenho, né, o nó raiz, ele vai retornar o nó e nem vai passar para esse if aqui de baixo. Tá, essa já era a... Ah, sim, entendi.
né? Ele nem vai retornar aqui, nem vai continuar, né? Uhum. Mas aqui é o seguinte, testou, tem raiz? Tem. Opa, então beleza. Então vamos testar agora qual é, né? Se a chave da raiz é maior ou menor do que a do nó que está sendo passado aqui como referência. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Então não precisaria ter um else aqui. Só por conta disso. E aí, o que eu faço nesse cenário aqui? Testei. A chave do nó é menor do que o nó raiz. Chama de novo a função, né? Chama a função adiciona. Sim, agora só que passando em vez de ser o raiz, você passaria ao... Seria a raiz e, como é menor, seria o esquerdo, né? Raiz, esquerda. passo o ponteiro da esquerda. Sim, isso. Aí você passa agora o nó como um segundo parâmetro. E passo o nó. Agora o adiciona, ele vai retornar aqui um ponteiro para o nó, né? Ele vai retornar um ponteiro para o nó. Então, ele vai retornar para qual? Ele vai retornar, então, um nó para quem? Eu já tenho o nó raiz aqui. Vou retornar ele para uma referência, né? Para subárvore da esquerda. Certo? Tá confuso? Ó, vamos lá, vamos testar. Testei aqui. A chave é menor do que a raiz. Chamei a função adiciona e passei como parâmetro, né, o raiz esquerda. E retorno o nó. Eu entendi. Eu entendi como é recursivo. Então, por exemplo, se o esquerdo é menor, ele vai lá para o nó vai retornar ali no primeiro if vai retornar um valor e aí vai adicionar a ponteiro da esquerda. Exatamente. Vai retornar esse nó aqui e vai retornar para esse ponteiro da esquerda aqui. Entenderam? Alguém ficou com dúvida aí? Luiz Gustavo, Pedro? Só fiquei meio confuso no que essa função adicionar faz. Ela adiciona um novo nó na árvore. Mas é porque você chama ela de volta aí dentro do... Eu chamo ela recursivamente. Por que eu chamo ela recursivamente? Porque assim, se eu já tenho um nó raiz, então eu já tenho aqui, né? Já tenho o início da árvore, né? Já tenho um nó raiz. Então eu quero inserir um elemento à esquerda desse nó raiz. Então eu testo. Bom, se esse valor, né, do nó aqui que foi passado, ele é menor, né, do que o nó raiz, então eu vou adicionar ele na subárvore da esquerda. E como que eu faço isso? O adiciona já não retorna o nó? Ele já retorna o nó. Uhum. O que ele precisa como parâmetro? O nó que está sendo passado, que é esse nó aqui. Tá? Estou passando esse nó. E ele precisa do raiz. Quem que é o raiz aqui nesse caso? É o próprio raiz aqui, ó, né, que eu estou recebendo aqui, né? Uhum. Só que eu tenho que passar para ele que esse nó aqui, ele vai ser inserido
na subárvore da esquerda, aqui, ó. Vai ser inserido aqui, ó, na subárvore da esquerda. Tá? Ah, certo. Então, nós temos aqui uma... Veja, a estrutura de dado, né? Essa estrutura aqui, ela também é definida de forma recursiva. Nós estamos utilizando uma função também para adicionar nós também de forma recursiva. Uhum. Poderíamos fazer, como eu mostrei lá no slide, por meio de um while. Dá para fazer também. Não tem problema nenhum. Inclusive é até mais rápido, né? Do ponto de vista computacional, a implementação com loop é mais rápida do que a implementação recursiva. Tá? Mas ela fica um pouco mais longa e, na minha visão, um pouco mais difícil de ler. Então, por isso que eu estou propondo aqui uma implementação recursiva. Ah, uhum. Então, esse if aqui ficou mais claro agora? Ficou. É que eu estava confundindo essa função adiciona, que você chamou aqui dentro do if, com aquela adiciona novo, alguma coisa assim. Com a cria novo, essa aqui, né? Eu confundi as duas ali na hora que Ah, você tá. Isso. Aqui o Ronaldo havia sugerido, né, da gente chamar cria novo aqui dentro. Que ela não funcionaria por quê? Porque eu já estou recebendo uma instância aqui, né? No caso aqui, né? Pnó aqui, né? Uhum. Então eu não precisaria de criar novamente uma nova instância aqui. Para a gente aproveitar aquele método, aquela função criar nó, ao invés de eu receber o nó, eu deveria receber o valor-chave apenas, né? Uhum. Tranquilo? Tranquilo, agora ficou mais claro. Vamos lá. Aí a hora que você executar, se fizer um debug, eu acho que ajuda até a entender mais um pouco, né? Então, vamos continuar. Bom, agora aqui ficou fácil, né? Já inseri na subárvore da esquerda se a chave for menor do que o raiz. Vou fazer o contrário, né? Raiz, subárvore da direita, né? Chamo adiciona, passando o quê? Como nó raiz, o ponteiro da subárvore da direita e o nó que eu estou inserindo. Deixa eu abrir aqui o slide para explicar melhor isso aqui, esse trecho de código, tá? Ver se fique mais claro. Vou voltar e vou mostrar lá lá no gráfico mesmo. Bom, então lembra, eu queria inserir o elemento 10 aqui na árvore, tá? Então a primeira coisa eu testo se tem um nó raiz, tá? Se não tem o nó raiz, então 10 é o nó raiz, mas não é o caso, tá? Então, testei. O 10 é menor que o 15? E vou testando nas subárvores. Para efeito da implementação, né, que eu tô fazendo agora, quero inserir, então, um elemento lá na subárvore da esquerda, porque o elemento que eu estou inserindo é menor do que o nó raiz, tá? Imaginando que 12 aqui é o nó raiz. O que acontece? A função adiciona, ela precisa receber o quê? Tanto o valor que eu estou inserindo, certo? Que é chamado de nó, quanto o raiz, né? Porque esse nó aqui, ele vai ser inserido na referência, né? Ele pertence aqui à referência da subárvore da esquerda, aqui com relação ao nó raiz.
Em outras palavras, todo nó que eu for inserir, com exceção do nó raiz, faz parte de algum outro nó. Ele é filho, né, de algum outro nó. Entenderam? Ou ficou mais complicado? O senhor pode explicar novamente? Eu acabei me perdendo aqui. Essa parte. Tá, é assim, com exceção do nó raiz, toda vez que você for inserir um nó, esse nó ele vai ser filho de um nó raiz, de uma subárvore. Certo? Então aqui, vamos relembrar aqui, né, desde o início aqui. Quero inserir o elemento 10. Aí eu testo. Primeira coisa que eu testo é se tem um nó raiz, né? Isso lá no algoritmo, né? Se existir um nó raiz, eu testo. O valor que eu estou inserindo é menor do que o valor que está no nó raiz? Nesse caso aqui, sim, 10 é menor que 15. Aí ele continua testando, né? Isso se tiver... enquanto eu tiver nó, eu continuo testando. Né? Cheguei aqui na subárvore aqui da direita. Aqui. O 10 é menor que o 12? É. Então, assim, primeira coisa, eu tenho esse elemento 12 aqui. Esse é o primeiro teste que é feito lá. Tá naquele if que eu mostrei agora. Tá? Então eu tenho um nó raiz. Se eu tenho um nó raiz, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse nó. Tá? Vou adicionar esse 10, no caso aqui, o 10 aqui, como sendo filho de um nó raiz. Tá? Ah, entendi agora. Então, como eu coloquei antes, em outras palavras, toda inserção, tá, de um nó, exceto que ele seja aqui um nó raiz, tá, toda inserção de um elemento, né, de um nó, ele vai ser filho ou da subárvore da esquerda ou da subárvore da direita. Deixa eu abrir o código lá agora para... Certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Primeiro você testa se tem o nó, né? Tem o nó? Tem o nó. Beleza, então eu testo. Ah, esse valor que eu estou inserido é menor do que a chave que está no nó raiz? É menor. Então eu chamo o método adiciona aqui, passando quem? Quem que eu tenho que passar? Tanto o novo nó que eu estou inserindo aqui, que eu estou recebendo, né? Quanto o nó raiz. Tá? Que é isso que eu estou fazendo aqui. Estou passando quem é o nó raiz. Tá? Quem que vai ser o nó raiz? O nó raiz da subárvore da esquerda. Ou seja, esse nó aqui que eu estou inserindo, ele vai estar na subárvore da esquerda do nó raiz. É isso que eu estou fazendo. Conseguiram entender? Sim. Com a imagem lá ficou bem mais fácil de entender agora. Ficou mais claro, né? Uhum. Então, o que eu gostaria agora que vocês fizessem, tá? Que vocês agora... nós implementamos aqui, então, esse método adiciona. Então, nós sabemos agora como incluir um nó aqui na árvore binária. Eu gostaria que vocês fossem lá no método main agora, na função main, e inicializasse aí uma árvore, tá? Pode ser inclusive essa árvore do slide, tá? Então você começa lá com o elemento 15, tá? O elemento 15, e aí depois vai adicionando. Depois do 15 você pode adicionar o 8, e depois o 23, depois o 2, o 20, o 12, o 30 e o 10. Para ver se a gente chega naquela árvore binária lá do slide. Tá? E aí você faz uma impressão. Pois não? Adicionar um elemento... É porque sua função de adiciona tem como parâmetro um nó, né? O adiciona? Aham. O adiciona, ele recebe tanto raiz quanto nó. O senhor poderia fazer uma demonstração de adicionando só um elemento aí? Sim. Aqui no método main?
Sim. Eu fico um pouco confuso na hora de como eu faria para executar essa função. Como começar, né? Isso aí. Eu fiquei meio confuso nessa parte também. Como adicionar o próximo número, por exemplo. Tá. Bom, primeira coisa aqui, eu já tenho um nó raiz, certo? Acabei de inicializar o raiz aqui. O nó raiz é o quê? Ele é nulo, certo? Cadê aqui? Inicializa, né? Ele é nulo. Então, eu vou inserir aqui o primeiro elemento nele. Para inserir o primeiro elemento, eu poderia chamar aqui o cria novo, né? Poderia chamar o cria novo. Mas eu vou utilizar aqui o adiciona. Por quê? Nós queremos aqui chamadas aqui no adiciona que vai o quê? Vai propiciar que nós criemos o nó raiz e as subárvores. Tá? O que nós podemos fazer então? O cria novo, ele recebe, cadê aqui, ó, cria novo, ele recebe um valor, certo? Já estou passando aqui o valor direto aqui, tá? O 15. E retornou aqui para o raiz. Aí a pergunta é, tá, mas agora eu quero inserir novos valores. Se eu for chamando o cria novo ele não determina o valor se vai ser inserido na subárvore da esquerda ou da direita. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar o método a função adiciona, passando como parâmetro quem? O raiz e como parâmetro o cria novo. Certo? Sim. Tá? Eu inicializei aqui a árvore, tá? A árvore está nula e chamei o adicionar. O que vai acontecer aqui no adicionar aqui? O raiz é nulo. Então o que ele vai fazer? Ele já vai retornar o nó aqui, não vai? Mas vai executar esse primeiro if aqui. Sim. Certo? Certo. Só que eu tô passando aqui, ó, como referência o cria novo, a função cria novo dentro do adiciona. Por quê? O que o cria novo faz? O cria novo ele retorna uma instância do nó, baseado na chave. E eu quero esse valor aqui, ó, eu quero essa referência aqui, não quero? Quem retorna essa referência? O cria novo. Pronto, resolvi o problema. Eu não posso passar direto aqui, ó, o 15, certo? Eu não posso. Certo. Poderia fazer diferente, né? Poderia fazer um penó aqui. Penó, novo nó, retorna, cria novo. Vou passar o 15 aqui. E aí eu passaria aqui novo nó. Mas ao invés de eu fazer seria isso, meio redundante, né? eu posso fazer aqui direto, né? Posso fazer aqui direto. Mas como ela foi inicializada como null, não poderia só chamar direto a função cria novo no R, na raiz? Você fala aqui no lugar do R,
Não, ao invés de adiciona, já chamar direto a cria novo? Posso. Aqui, né? Você fala assim, R igual cria novo. Assim? Isso. Aham. Posso Isso. também. Posso também. Mas eu não entendi Posso. qual seria a Que é o que eu tinha diferença. que é o que eu tinha feito no início, né? Isso. Tava desse jeito aqui. Isso aqui funciona? Funciona. Quer ver? Vamos compilar aqui e executar. CC, binária. Tá faltando alguma coisa aqui. Linha 55, professor. Ele acusou a linha. Linha 55. Tá falando que tá esperando. Acho que essa chave aí tá sem correspondente. Não. Não, é porque eu não estou retornando nada aqui, né? Eu Ah, tenho que é? Tá, retornar. sim. Eu tenho que retornar aqui, então. Tem que tornar a raiz inteira, então, né? Retornar a raiz. É isso que ele está chiando aqui. É isso mesmo. Tá vendo? Eu imprimi aqui o 15. Funcionou. Uhum. Agora, mas eu quero inserir novos elementos, né? Como que eu vou inserir agora, por exemplo? Como que eu vou inserir lá o 8 ou o 23? Com criar nó direto não tem como. Você só ia É. só subscrever a raiz. Então você tem que. E para chamar a outra função, né? Já seria o adicionar. Tem que chamar o adicionar agora, né? Sim. Ah, então o que a gente faz? R recebe. Adiciona? R recebe, adiciona. 8, né? O que ele vai passar aqui agora como parâmetro? O próprio raiz, né? O próprio raiz. Raiz. E agora O cria novo. Agora, já que como segundo parâmetro tem que ser um ponteiro também, o cria novo retorna um ponteiro. Então, aqui, Ah, entendi. que o cria novo vai retornar o ponteiro, né? Uhum. Vamos testar. Olha lá, o 15 e o 8. É que tá pequenininho aí para ver, né? Não, mas dá de ver. Então, a ideia agora aqui, então, é que vocês montem aquela árvore lá com Ah, essa pessoal, agora eu implementação. entendi o que o senhor fez no começo. Eu estava achando que o adiciona, eu tinha esquecido que ele tem que receber um ponteiro, né? Recebe o ponteiro. Entendi. Aliás, dois, né? Recebe o raiz e o Dois. nó que ele está Uhum. inserindo. Uhum. Você Entendi. poderia deixar essa raiz adiciona aí bem no meio da tela, professor, para me copiar lá rapidinho? Posso. Eu passei o fonte lá também, lá no
lá no Discord? Acho que já está com adiciona ou não? Não, não, o fonte já, tem. não está. Se você quiser passar de novo, Eu acho que é interessante tentar codificar aí, porque ajuda a entender melhor, né? Estão conseguindo ver a implementação aí? sim. Bom, eu vou parar a gravação, porque o conceito da aula é esse, né? Só a inserção do nó mesmo. Agora o que vocês precisam é estudar essa implementação e testar aí, né? A inserção aí de nós aí para ver se realmente os nós são inseridos nas subárvores corretas, tá?